Get. Outras explicações. Eu fico cansado. A primeira frase está com o sentido de ficar, mas não de permanecer e sim emocional. Eu ganhei um presente ou eu recebi um presente, nesse caso. Get. Eu chego em casa à tarde, quando tiver. Get. E depois um destino. Aqui no caso casa. Então ele também pode ser o verbo chegar. Ponto. Você pode me trazer um copo d'água. Você pode me buscar um copo d'água. Nesse caso o verbo está no sentido de trazer algo ou buscar algo. Eu peguei uma gripe. Nesse caso a frase está no sentido de pegar. Atenção à diferença entre as palavras gripe, resfriado. Flu, cold. Agora as frases dos exemplos em inglês para vocês. I get tired, I got a gift, I get home late, can you get me a glass of water? I got the flu. Make/do. Agora vamos entender melhor o verbo fazer. Em inglês temos dois verbos que são. Make/do. O primeiro significa criar, construir, gerar. Exemplos. Eu faço a prova. Os estudantes fazem a prova. O segundo significa é usado para agir ou uma ação. Exemplos. Você está fazendo bastante barulho. Aqui você está gerando, criando barulho. É um prazer fazer negócios com você. Já nessa representa uma ação, fazer um negócio. Agora as frases do primeiro e do segundo exemplo em inglês. I make the test, the students do the test. You are making a lot of noise, it's a pleasure doing business with you. Como dizer ponto em inglês? Vamos entendê-los primeiro em português e depois em inglês. O primeiro você ouve muito em ditado. Por exemplo, uma professora passa um ditado e em um momento ela fala para você colocar um ponto nesse texto, mas não confunda com ponto final, esse é outro. No caso em inglês está entre parênteses. O segundo significa ponto gráfico, por exemplo, os pontos em um livro, feito de forma gráfica, e também quando você escreve online e coloca ponto. O terceiro já é usado para pontos geográficos, e também para competições. Exemplo, o time X fez 2 pontos. O quarto significa ponto de ônibus ou parada de ônibus. O quinto significa ponto de táxi. Agora em inglês na mesma ordem anterior do primeiro ao quinto. Em inglês se diz Period/full stop, dot, point, bus stop, taxi stand. a diferença entre To and for. em inglês. O primeiro significa direção. Exemplos. Eu estou indo para o Japão. Eu relatei o acidente para a polícia. Ele disse bom dia para seus pais. Você está indo para o trabalho. Ou, você está indo ao trabalho. Exemplos. Você pode abrir a porta para mim. O médico receita medicamentos para os pacientes. Ou, o doutor receita medicamentos para os pacientes. Você poderia comprar isso para ela. Eu salvei o jogo para você. Agora as frases dos exemplos em inglês. Vamos lá. To, I am going to Japan, I reported the accident to the police. You said, good morning, to his parents, you are going to work, for, can you open the door for me? The doctor prescribes medicine for the patients, could you buy this for her? I saved the game for you.